Paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem fala é o pastor Rodrigo Assunção e no vídeo de hoje, da nossa sexta-feira, meio-dia, toda sexta-feira, meio-dia, vídeo novo no nosso canal, falando alguma coisa acerca da Bíblia. Nós estamos no estudo, cada sexta-feira, introdução de um livro da Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Números. E a pergunta é: por que estudar esse livro? O livro de Números tem esse nome por causa das instruções do Senhor a Moisés. Primeiro, é interessante compreender e saber quem escreveu o livro de Números. Quem escreveu, o escritor do livro de Números, foi Moisés. O livro de Números tem esse nome por causa das instruções que o Senhor dá a Moisés de numerar ou contar todos os israelitas, homens da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra. Moisés contou os homens israelitas duas vezes, uma no Monte Sinai e outra nas planícies de Moabe. Então, por que livro de Números? Então, nessa introdução já dá para você ter um nível de compreensão do porquê Moisés titulou esse livro como o livro de Números. Esse livro também registra a experiência de fé dos israelitas e suas rebeliões ao vagarem por 40 anos no deserto. Ao estudar o livro de Números, nós aprenderemos sobre a importância de confiar no Senhor e de obedecer os seus mandamentos, bem como apoiar os seus líderes escolhidos. Olha que interessante. O livro de Números ele vai nos mostrar, sobre todo o ato de rebelião também do povo que ocorreu no deserto e o porquê, o povo passou 40 anos no deserto. E essa quantidade de tempo que o povo passou no deserto foi justamente devido à sua rebelião, pelos seus atos de rebeldia. E no livro de Números nós vamos aprender o porquê obedecer os mandamentos de Deus, bem também como apoiar os líderes escolhidos por Deus. E daí vem uma pergunta muito interessante que é importante que façamos. A pergunta é: quem escreveu esse livro? Nós já falamos que escreveu esse livro foi Moisés. Moisés foi o autor desse livro. Ele foi chamado pelo Senhor, Moisés foi chamado pelo Senhor para libertar os filhos de Israel do cativeiro do Egito, e guiá-lo pelo deserto até a terra prometida. Então, o livro de Números ele vai nos dar detalhes, vai nos dar números, mais exatos de todos esses acontecimentos e que aconteceu com o povo no deserto, tanto o seu chamamento quanto também a forma em que Moisés guiou esse povo para a terra prometida, e o porquê esse povo demorou tanto tempo, vai mostrar os atos de rebeldia desse povo, como a gente já falou. Então, vai nos mostrar detalhes acerca disso. Então, Moisés testemunhou a maioria dos acontecimentos registrados no livro de Números. É possível que ele tenha confiado no testemunho também de outras pessoas, em fonte escrita recebida, por revelação, para obter informações de fato que não viu, como as interações entre Balaão e Balaque, ou seja, Moisés não estava naquele momento das interações de Balaão e Balaque. Está descrito em Números capítulo 22 ao capítulo de número 24. E como é que Moisés sabe isso? Certamente alguém testemunhou isso para Moisés, ou foi-lhe revelado acerca disso, Mas é interessante nós entendermos que o fato mais consistente acerca disso é de que alguém testemunhou isso a Moisés, que Moisés descreveu isso no livro de Números. Além disso, os escribas podem ter alterado, o texto desse livro conforme ilustrado pela parentética observação que Moisés, muito manso, sobre falar que Moisés era muito manso, mais do que todos os outros que havia sobre a terra. Não é que a Bíblia ela foi modificada, ela foi burlada, ou que há algo errado escrito na Bíblia, não.
Veja só para que a gente possa entender uma coisa. Quando e onde foi escrito o livro de Números? Existem opiniões variadas acerca disso, existem vários entendimentos, vários pensamentos acerca dessa questão. Mas é interessante saber que Moisés estava quando escreveu esse livro. No entanto, o texto fornece informações a respeito de locais e de acontecimentos registrados. Por exemplo, Números capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 10, registra os eventos ocorridos, perdoe, número capítulo de número 1 ao capítulo de número 10, registra os eventos ocorridos antes de Moisés e os filhos de Israel terem saído do Monte Sinai. Então, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 10, o livro de Números vai registrar todo esse acontecimento, né, todo o ocorrido, sobre o que aconteceu com os filhos de Israel até ter saído do Monte Sinai. As experiências de Israel no deserto encontram-se em Números capítulo de número 10, versículo de número 11, e Números capítulo de número 21, versículo de número 35. Finalmente, Números capítulo de número 22, versículo de número 36, relata os acontecimentos transcorridos nas planícies de Moabe, que fica ali basicamente nas fronteiras do leste, né, do Canaã. Quem estuda geografia bíblica vai compreender onde exatamente foi esse acontecimento. Quando Israel se preparava para entrar na terra prometida. Daí então é interessante a gente entender o seguinte: quais são algumas características marcantes nesse livro? O que aconteceu nesse livro que de fato marcou, que ficou marcado no livro de Números? O livro de Números fornece informações de um censo que nos ajuda a entender o tamanho da população de Israel no começo e perto do fim das suas peregrinações no deserto. Também faz um esboço da organização do acampamento de Israel e discute as responsabilidades dos levitas e explica os propósitos e as condições do voto nazireu. Nazireu significa dizer separado do Senhor. Então, preste atenção, o livro de Números ele vai nos dar uma ideia, o entendimento do seguinte: vai nos trazer números, vai nos trazer dados, vai nos mostrar a ideia de como eram os acampamentos, como eles se organizavam, como eles se direcionavam, né? Toda a forma organizacional que existia naqueles acampamentos, que existia naqueles locais ali no deserto, tudo isso vai nos dar de forma detalhada, né, no livro de Números. Além disso, esse livro registra muitos incidentes nos quais os filhos de Israel se rebelaram contra o Senhor e contra Moisés. O livro de Números vai nos trazer momentos em que os filhos de Israel se rebelaram contra Deus, né? Desobedecendo, não dando ouvido às suas orientações e batendo de frente com o próprio Moisés. Foi a pessoa no qual Deus levantou para liderá-los, para liderar aquele próprio povo. Então a Bíblia vai nos dar detalhes, o livro de Números vai nos dar detalhes sobre isso, né? Enquanto eles estavam ali no deserto, o quanto, né, os momentos em que eles desobedeceram a Deus e por essa desobediência, né, levou esse povo a uma condição de, podemos assim dizer, prolongamento no deserto, né? Se prolongou cada vez mais a estadia daquele povo no deserto, devido à desobediência deles a Deus e desobediência deles a Moisés. Por quê? Porque Deus dava as informações para Moisés, Moisés dava as informações para o povo e o povo era direcionado por Deus através de Moisés, porque Moisés foi a pessoa no qual Deus levantou para conduzir aquele povo no deserto. Então vamos lá. É interessante você, aí na sua casa, né, você abrir um livro de números e ler calmamente ele. Ler. Busque colocar a Bíblia, abrir o livro de números e fazer anotações. Né? Você lê, tenta compreender aquele. É como você está estudando, por exemplo, uma matéria de português, né? Que você lê o texto e que você interpreta aquele texto. Mas o livro de números é o seguinte: você vai ler, interpretar e buscar informações acerca daquele texto.
Porque quando você lê o livro de Números de uma forma calma, de uma forma tranquila, buscando compreender de fato os fatos históricos ali descritos naquele texto, você vai ter um nível de compreensão melhor acerca daquilo que está escrito ali e vai compreender, por exemplo, o censo, né? Como aquele povo se organizava nos acampamentos, como aquele povo se organizava no deserto, né? Qual foram as ordens que Deus deu a Moisés para que Moisés passasse para o povo, quais foram as ordens obedecidas por aquele povo, quais foram as ordens desobedecidas por aquele povo, e conforme eles desobedeciam, o que acontecia, qual era o preço que aquele povo pagou pelo fato de ter desobedecido, né, as orientações dadas por Deus a Moisés e qual foram os acontecimentos. Então, tudo isso é detalhado, é destrinchado no livro de Moisés. Então, no livro de Números, perdoe. Se você quer compreender melhor o que aconteceu no deserto, né, sobre todos os acontecimentos de forma detalhada, isso só será possível você fazendo um estudo aprofundado no livro de Números. Então, eu não quero passar muitas informações, até mesmo porque senão o vídeo fica longo e de difícil compreensão. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. E quando a gente terminar de estudar todos os livros, a introdução de todos os livros, a gente vai voltar, como a gente falou, trazendo de uma maneira aprofundada todos os livros, tá bom? Que Deus abençoe, que esta palavra fique guardada no seu coração e não se esqueça. Se inscreva no nosso canal se você ainda é inscrito, deixe o seu like e deixe um comentário aqui no nosso vídeo. Diga assim, pastor, eu assisti o vídeo todo, né? Deixe algum comentário para eu compreender que você está assistindo, está acompanhando os estudos e nos motive a continuar todas as sextas-feiras, ao meio-dia, deixando um vídeo novo aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.